Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Horrorizar. E hoje nós teremos relatos sobrenaturais dos nossos ouvintes e também do pessoal aqui do podcast. Vamos dar o nosso olá para o Gabriel Gali, Oi, pessoal, tudo bem? o Douglas, Fala aí, gente. Laura, E aí, gente, beleza? Matheus Oi, pessoal. e nossa convidada especial, a irmã da Laura, Gabriela. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom, Gabriela? Oi, bem-vinda. Obrigada. Hoje a Gabriela que vai contar um relato aí assustador que aconteceu com ela, né? Mas primeiro nós vamos ouvir do nosso amigo Gali. E aí, amigo, o que você tem Ai, para meu Deus contar do pra céu, gente? já começou com os dois pés no peito mesmo, né? Vamos lá. É. Gente, então, a história que eu tenho pra contar, na verdade eu tenho duas, mas uma eu não lembro direito, então eu não vou contar, porque senão vai ficar cheia de furo e vai parecer mentira. Mas então, vou contar a história que eu lembro, assim, 100%. Desde pequeno, eu sempre senti que eu tinha um pouquinho de mediunidade. Então eu conseguia, assim, sentir muita coisa e tal. Só que chegar a ver foram pouquíssimas vezes que eu vi, né? O que acontece? Eu nasci em 92. Sim, eu sou velho. E aí, em 91, meu tio faleceu, o irmão do meu pai, né? Isso foi praticamente um ano antes de eu nascer. Então eu não tava nem na barriga da minha mãe, né, no caso. Beleza. O que aconteceu? Quando eu tinha por volta de, acho que 4, 5 anos, alguma coisa do tipo. Não era mais do que isso e não era também muito menos. Eu não lembro exatamente qual era o ano. Devia ser lá para 95 ou 96. Enfim. Daí o que aconteceu? Eu tava na casa da minha avó, todo final de semana a gente ia pra lá, né? Era um casarão grande. Inclusive, não existe mais esse casarão, ele foi demolido. Minha avó também, obviamente, não mora mais lá. E agora é um complexo de lojas, né? É super diferente aqui em Ribeirão. Mas enfim, e aí o que aconteceu? A gente ia pra lá todo final de semana. E eu, obviamente, não conheci meu tio, claro, né? Porque eu nasci depois que ele faleceu. E aí eu sempre via fotos dele, mas eu era uma criança, não tinha aquela memória, assim, entendia todas as coisas, mas eu sabia que ele não existia mais, assim, no plano terrestre, vamos dizer. Daí o que aconteceu? Eu tava na casa da minha avó, domingo de família, todo mundo lá, praticamente. Meus tios, minha avó, meus pais, etc. E aí eu entro na sala, não na sala, não é a cozinha, é sala de jantar. Eu entro porque tinham vários cômodos, é uma casa muito grande mesmo. Na sala de jantar, e simplesmente eu olho pra mesa de jantar e tem um homem sentado em cima dela. E aí eu olhei pra aquele homem, imagina, uma criança de 4 anos mais ou menos, eu não devia ter muito mais que isso. 4 anos mais ou menos, olhando pra uma pessoa que tá sentada em cima de uma mesa, de vidro inclusive, né, na época, obviamente. Eu não pensei, nossa, como que essa mesa não quebrou? Mas enfim. Sentado numa mesa de vidro, sorrindo pra você e fazendo assim com a mão. Tipo assim, vem. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, só que na época que aconteceu comigo, eu não lembro obviamente todos os detalhes, que faz mais de 20 anos. Mas eu pensei, nossa, ele não devia estar aqui, ele não existe. Porque meus pais tinham me explicado que ele era meu tio, mas ele tinha falecido e tudo. Só que, obviamente, eu não entendia tudo. Aí eu fiquei desesperado. Eu comecei a gritar e chorar. Porque eu não tava entendendo por que ele tava aparecendo pra mim, sendo que ele não podia estar lá. Entendeu? E aí foi um alvoroço, porque eu comecei a gritar. E aí todo mundo começou a me perguntar. Foi lá na sala de jantar e foi a hora que ele sumiu. Tipo, é bizarro mesmo, porque ele sumiu de um passo de mágica, assim, sabe? Fez assim e não tava mais na minha frente. E todo mundo, o que foi, Gabriel? Que você tá chorando? Blá, 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 blá. E eu era bem escandaloso, né? Acho que não mudou muito isso, né? Mas enfim. E aí eu falei pro meu pai, o Cláudio, o tio Cláudio tava aqui. Aí minha avó ficou desesperada, minha avó quase desmaiou. Ela falou assim: para de falar besteira, moleque. Como que ele tava aqui? Que não sei o que, não sei o que lá. E isso foram os meus pais que me contaram também, né? Eles confirmaram. Inclusive, eu conversei com eles antes pra falar aqui no podcast, pra não falar uma besteira. Então foi bem bizarro, porque eu entendia que ele não podia estar lá, mas eu não entendia como eu entendo hoje, como adulto, obviamente, né? E como eu falei no começo do podcast, gente, eu sempre fui uma criança muito sensitiva. Hoje em dia eu também sinto que eu sou sensitivo, mas não de ver, mas de sentir as coisas, mais por pessoas, assim, sabe? E eu lembro quando eu era criança, eu pedi pra não ver mais isso. Porque eu fiquei com muito medo. Uma criança de 4, 5 anos não entendia nada, né?
E uma coisa que foi muito simbólica pro meu tio ter aparecido pra mim, depois com os anos eu fui pensando, era que meu tio também era bissexual. Então, tipo assim, isso não é fique, gente, eu juro por Deus. Eu trago minha família pra falar aqui no podcast. Mas E ele também. Então, foi bem bizarro, porque eu sinto que até hoje ele é meio que meu anjo da guarda, assim, sabe? Porque é isso, é uma história bem doida e tinha que ser comigo, sabe? Minha irmã também já viu ele, mas a situação da minha irmã foi diferente. Ela tava no carro e aí ela olhou pra trás, ela tava no banco da frente, olhou pelo espelho do carro, né? E viu um homem muito igual ao meu tio, muito igual. Mas isso foi anos depois que ele apareceu pra mim e na mesma casa da minha avó. Ou seja, o espírito dele ficou perambulando muitos anos pela casa da minha avó até ele encontrar a paz dele. Enfim, o que acontece depois que a gente vai embora. Mas é isso, gente. Então, tipo, foi bem simbólico. É uma coisa que eu lembro até hoje. Depois de 20 e poucos anos que aconteceu, é uma coisa que marcou bastante por conta de todas as semelhanças que a gente teve e tudo. Enfim, é isso. Amigo, morro de Nossa, medo de amiga, ver, gente. impressionante. A minha irmã via muito. Inclusive, infância é toda aterrorizada por ela, né? Que misericórdia. Saía eu, o Enzo, o Gui correndo toda vez que ela falava que tava falando com o morto. Quando É, vocês falam que vê, assim, essas pessoas, vocês veem a pessoa mesmo ou é uma coisa meio, assim, etérea, meio não, era a pessoa igual em mesmo. filme? É a Não, pessoa mesmo. carne e Parece que osso. ela tá viva, né? Era a Juro por pessoa. Deus, carne e osso, carne e osso. Não, é porque é Igualzinho. isso que eu escuto pessoas que conseguem ver espírito e tudo mais, que Não não tem tem uma nada luz assim, assim, não é isso, é uma não tem pessoa nada. real. Parece que é de verdade, né? A pessoa tá lá viva, parece que ela tá viva na sua frente, né? Na Uhum. verdade, Eu acho isso muito legal. a primeira aparição que eu tive, que foi meu avô, inclusive, que eu lembrei aí do Gabriel falando, era a pessoa em carne viva, mas depois, enfim, quando aconteceu toda a história, era e não era. Deixa eu explicar melhor. A primeira vez que eu vi meu avô, no caso, a gente morava numa cidade de madeira. Essa cidade de madeira existe até hoje aqui em Jataizinho. E era o chão também de madeira. E eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto. Aí tinha um quarto nosso e do lado o quarto da minha mãe e do meu pai. E as portas dos quartos ficavam na sala. Então, cada canto da sala tinha uma porta de quarto. Entre essas portas tinha um sofá, a estante na frente, onde ficava a televisão e tal. E nessa estante tinha um monte de taça de cristal do casamento da minha mãe. E quando a gente passava da sala para a cozinha e pisava do lado da estante, fazia o barulho das taças se batendo. Lá Ai, meu vai eu, Deus. acordei de madrugada. Eu cheguei a ver meu avô uma vez só na vida. Ele morreu quando eu era muito nova. E eu nem lembrava direito do rosto dele. Só que aí um dia, tava dormindo, acordei no meio da noite e eu vi. E meu pai, gente, ele tem um pouquinho de dificuldade para dormir. Então ele acorda várias vezes durante a noite. E eu não tava conseguindo dormir naquela noite. Aí eu ouvi meu pai indo pra cozinha, porque fez o barulho das taças batendo, né? Falei, vou lá falar com meu pai que eu não tô conseguindo dormir. Aí a hora que eu saí do quarto, saí tipo com o travesseiro assim, abraçada na minha frente. E a hora que eu olhei, não tinha luz de cozinha ligada, não tinha nada. A hora que eu olhei pra estante, o meu avô estava do lado da estante olhando pra mim. Aí eu fiquei paralisada. Meu Deus, Foi caralho. aí que ela morreu, gente. Ela tá falando com vocês aqui, mas na verdade ela tá morta. Ela tá no Ouija. Meu Deus. Eu fiquei ali paralisada por algum tempo, não lembro quanto tempo. E aí eu fui até o quarto da minha mãe e do meu pai e acordei os dois falando que o vô tava na sala. Meu pai, eu acho que ele ficou meio em choque. Eu e meu pai aqui dentro de casa, a gente é bem sensitivo. Uhum. Meu pai ficou meio em choque e falou assim: não, o vô não tá ali. Aí meu pai saiu acendendo a luz da casa toda. E aí que eu falo da questão de ver, ver o espírito, né? Em carne viva, só que ao mesmo tempo não era. Porque quando meu pai e minha mãe acordaram, né, levantaram e me acalmaram, eu demorei um tempão pra dormir. E aí eles levantaram, foram na cozinha, acho que eles devem ter ido fumar, não sei. E eles passavam pelo espírito do meu avô e o espírito meio que se desfazia e voltava, como se fosse uma Nossa. fumaça. Que Jesus. legal, Caramba. véi. Vai O meu era queimando, mais simples. Senhor, toda maldição e feitiçaria. La E aí, Batidas Nossa, de Cantas. isso é muito da hora, velho. e tipo, eles não viam, só eu via. E aí eu não lembro, eu só lembro que aquela noite eu dormi no meio do meu pai e da minha mãe e não lembro mais de nada. E depois disso aí eu nunca mais vi meu avô, foi a única vez que eu vi ele. Quantos anos você tinha, Gabriela? Nossa, cara, acho que eu devia ter uns 5, 6 no Ah, máximo. é mais ou menos a idade que eu vi meu tio também. Sim, mais ou menos. Foi lá por 2000, eu acho, os anos 2000. Caramba. Dizem que as crianças mais novas, assim, nessa idade, elas têm mais Sensibilidade, né? sensibilidade. Uhum, isso é É. verdade. É. Sim, foi bem legal. Então Eu vocês acho que eu agora queria. não veem Foi bem mais legal. nada? Olha,
Vulto eu vejo bastante. Eu também. E já tive experiências, assim, de andar no meio da rua e eu não sabia diferenciar se era uma pessoa ou um espírito, porque uma vez eu Hum, estava andando, não faz muito Gente. tempo isso, deve fazer uns 4 anos. Eu estava lá em Londrina, descendo uma avenida e passou por mim uma mulher com o rosto todo ensanguentado, como se ela tivesse acabado de sofrer um acidente. Mas, tipo, Meu tava no meio da Deus. rua. E eu não me. Caraca. Na hora eu só travei e continuei andando, entendeu? Nem olhei pra trás. E aí eu não sei se eu vi o que eu vi ou Eu acho que se não. provavelmente não. Enfim. Cara, Vixe, que gente, doido. é tanta história que eu nem consigo lembrar de todas aqui pra contar pra vocês. Mas já vi bastante. Não, você agora vocês passando pela entendem, Maneiro. mulher né? simplesmente não reage. Simplesmente não É. reage. Exato, eu só fico assim, às vezes eu olho, eu tento entender às vezes o que tá acontecendo, mas muitas vezes eu só fico na minha, sabe? Na casa do meu namorado, inclusive, essa história também é bem legal. Os pais dele recebem um médico espírita toda quinta-feira, se eu não me engano, e aí tem que deixar uma luz da casa ligada. E um dia eu e ele, e tem um corredor que dá de frente pro quarto do pai deles, onde esse médico vai. E um dia a gente sentado lá vendo o filme e eu vi esse médico andando tipo, na nossa direção, sabe? Um cara assim, Uhum. todo de branco, meu namorado ficou branco, né? Porque ele morre de medo dessas coisas. Mas eu vi também. Só que foi muito rápido. Eu olhei, a hora que eu tirei a visão e coloquei de novo, já não tava mais lá. Eita, caraca. Não, gente, agora vocês entendem por que eu falo que a infância minha do Enzo e do Gui É, foi bem agora eu assustadora, né? tô entendendo Era aqui. tudo conjunto, né? Gente. Ô Marcele, Oi. você sendo a pessoa mais trevosa desse grupo, você tem medo de espíritos? Não, ela não tem não, ela já falou que já perdeu tudo, É. assim, sabe? Não, gente, é porque assim, quando eu era criança eu tinha muito medo, né? Mas a minha família, ela é espírita. Aqui Então também. eu tenho costume de ir para centro espírita e esses assuntos todos, assim, é desde criança. Então, para mim é Uhum. muito natural conversar sobre isso. É como se fosse uma coisa normal, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem medo, que tem receio e tudo mais, mas pra mim é muito normal. Minha família é espírita e fala dessas coisas. Eu não sou mais espírita, né? Mas minha família e eu sempre fui pra centro, eu sempre vi essas coisas, sempre vi gente pegando espírito, médium, não sei o que, essas coisas todas. Também já trabalhei mediunicamente em centro espírita. Então pra mim não é, sei lá, é normal, é totalmente normal. Eu tenho medo. Sim, Mas sim. por incrível que pareça, eu nunca vi. Eu Nossa, até queria. Ô, Marcele, Eu tenho muita curiosidade, porque as pessoas falam essas coisas, né? E eu fico, caraca, velho, eu não tenho medo, eu queria tanto ver, mas eu não. Eu tenho um pouco de sensibilidade, assim, mas nunca vi nada. Eu queria entrar no astral. Aquele, né? Não, mas sério, eu queria quê? entrar no plano astral pra poder, sabe? Ou Não sei, tem como No sobrenatural. plano astral. tem como você entrar. Tem como você entrar, mas aí tem uma prática lá doida, né? Antes. Aí o Marcelo até falamos sobre isso uma vez, tem muito, É do muito chá? tempo, né? Hã? Daquele Asca. Ayahuasca. Sei Não, lá né? como Eu acho chama. que não. Não é esse não. Ayahuasca, não Esse é? aí também é interessante, Não. sim. Ayahuasca. Mas não é esse não, é tipo, praticando mesmo. Tem um lance de Ah, é meditação. projeção astral, né, fazendo. amigo? É, isso aí. É que nem Isso, eu sobrenatural. esqueci o nome. Projeção astral. É E projeção aí, astral. tem umas técnicas lá, né, que você tem que fazer e tudo mais. Só que é possível acontecer. É Só possível que fazer isso se você treinar muito e fazer umas é meditações, umas técnicas. Aí você isso. consegue, antes de dormir, você consegue sair do corpo Aham. conscientemente. Aí Sim, sim. você sabe que você tá fora do corpo e não tá sonhando. Aham. Nossa, é Nossa. Só muito que é muito interessante, cara. difícil. Igual É no Nossa, filme interessante. verdade. Sobrenatural. Ô, Não, Marcelo, por isso que eu gosto muito desse filme. Oi. você tava falando aí da sua família espírita, né? Eu nunca fui no centro Uhum. espírita, mas eu acho muito legal e é meu sonho ir. E Muito eu bom. lembrei Vai? de. Então, eu nunca. Sabe quando parece que. Não sei. Nunca fui, mas é um dos meus sonhos. Ah. E uma vez conversando com a mãe de um amigo, a gente tinha se reunido na casa dele pra ver atividade paranormal. Vai vendo. Eu amava atividade paranormal. E aí ela começou a fazer um monte de pergunta pra mim. E ela era médium, eu não sabia. Ela era do centro espírita. E aí ela começou a perguntar várias coisas, se eu tinha muita dor de cabeça, se eu tinha isso, se eu tinha aquilo. E aí eu comecei a falar pra ela de alguns sonhos que eu tinha. E agora vocês vão achar bem engraçado. Eu acho até um pouco assustador, mas é engraçado. A Laura é adotada, né? E eu sonhei várias e várias vezes durante a minha infância que eu matava a Laura com alguma coisa no coração. Ou era uma espada, ou era uma Meu faca, Deus. mas de alguma maneira eu matava ela. E eu não era eu e ela não era ela. Mas era eu e ela, entendeu? Eram outros Vidas corpos. passadas. Exatamente. E aí eu falei pra ela de toda essa história, ela me fez mais um monte de perguntas e ela falou assim, Gabi, provavelmente, não posso afirmar isso, claro,
mas provavelmente você é médium, então seria legal você ir para você desenvolver isso. E provavelmente a sua irmã e você eram inimigas em outras vidas, e nessa vida ela veio como sua irmã adotada para você aprender a amar ela, A porque mala, exatamente. do jeito Irmão por genuíno, irmão, né? exato, porque irmão por irmão a gente meio que já ama, né? E aí quando chega um irmão adotado, a gente aprende a amar aquele ser. E ela falou que assim seria para eu me redimir diante de tudo que tinha acontecido com a gente. Velho. Ah, Foda. caramba. Massa, né? Fui morta várias muito vezes maneiro, pela muito própria maneiro. irmã. Já pensou? Ah, mas agora vocês parecem que se dão bem, não vão se matar de novo, não, né? Nessa vida De eu vez em ajudo quando, você, de vez em Gabriela, a quando. matar a Laura. Ai, qualquer coisa eu te chamo, hein? Gente, interessante, interessante. E uma Bem coisa legal também do espiritismo, das 1000 vertentes que eles têm, a Marcele sabe o que eu tô falando, é que, tipo assim, quando você tem uma mediunidade mais forte assim, você pode reparar que você, dependendo do lugar que você entra e também das pessoas que você tá perto, duas coisas podem acontecer com frequência. Não sei se acontece com você, Gabriela, já que você é meio médium também. Imagino que você seja bem mais do que eu. Muito bocejo e do nada, e não é nem de sono real, Aham. bocejo mesmo, tipo, ficar bocejando de um jeito muito bizarro, principalmente quando você vai fazer alguma oração ou alguma coisa. E Uhum. também Nossa, eu arrepio. acabei de dar um bocejo aqui, fiquei com medo. Pronto, você já sabe. Você já sabe. Então, gente, é Liga. porque bocejo energia, é liberação de energia. Porque as pessoas sensitivas, elas costumam. Ter Como que eu posso muitos dizer? obsessores, às vezes, em Não, si, não é tanto isso do bem quanto do não. bem, Às do mal vezes é também. porque a pessoa, ela puxa. Absorve? É isso, é essa palavra que eu tava procurando. Ela absorve muita energia do ambiente e Uhum. das outras pessoas. E aí tem várias formas de liberar. Bocejo é uma dessas formas. Eu bocejo o dia Nossa, inteiro. não sabia disso. Cara, É porque a Laura sabia dessa corta não. nas gravações, mas eu sempre tô bocejando. Eu acho Gente, eu tô com engraçado. vontade de bocejar agora. Pronto. Acabei de bocejar. Reunião E dos vamos de espíritos. liberar energias. Todo mundo Não, carregado aqui, gente. dizem quando a gente fala sobre bocejo, dá vontade de bocejar mesmo. É bem engraçado, né? É muito doido. Eu trabalho com o público, né? Eu atendo o dia inteiro, muito toque, muita energia, muita troca de energia. E tem dias que, sério, gente, eu não paro de bocejar a hora que eu termino. Uhum. E não é nem que eu tô com sono, eu tô cansada, mas é muito bocejo. Que assim, uma vez até uma das minhas lá da clínica falou: Meu Deus, você tá com uma amarração aí, porque eu nunca vi bocejar tanto assim. De segunda-feira aqui em casa, à noite, a gente faz a reunião, sabe, espírita e tal. Eu esqueci o nome agora, mas enfim, é o que a gente Culto, só né? faz. Não é culto, amiga, não é culto, é... Culto no lar, não? Não é culto no lar que fala? Não tem esse nome, mas é tipo ler e tudo, fazer uma oração, mas Estudo, não né? chama Estudo. culto. Não Ah. chama culto, não chama culto, eu só esqueci agora, fazer o passe. Tipo assim, passe, mais ou menos isso. É só pra ler algumas passagens e tudo, enfim. E, cara, o festival de bocejo é bizarro aqui em casa quando você começa a fazer isso. Principalmente o meu pai, mas do meu pai eu já acho que é porque meu pai, ele atrai muito espírito obsessor, eu já percebi isso, sabe? Eu não sei, é porque ele não trabalha a mediunidade muito dele, sabe? Então ele tá meio vulnerável a isso eu já percebi. Mas é bem bizarro. E agora com a pandemia, que a gente ficou mais de um ano sem fazer quase nada, né? Então a gente acabou não indo mais no centro, mas agora que as coisas estão voltando, a gente vai começar a ir no centro presencial, porque é diferente, né, gente? Não tem jeito. Tem coisas que você tem que fazer presencialmente, não adianta fazer em casa. Mas é bem bizarro, cara. Tipo, é muito instantâneo. O meu psicólogo, inclusive, ele é espírita. E ele já percebeu que quando eu tô na sessão, quando eu entro, quando eu começo, sempre no começo eu fico bocejando. Não importa a hora que eu vou lá. E aí ele fala que ele pensa assim, porque ele é muito espírita também. E ele é mais médio que eu e a Gabriela junto. E ele fala assim, não, pra deixar essas coisas que eu vim comigo da porta pra trás, entendeu? Pra não entrar comigo nem nada do tipo. Às vezes nem é coisa ruim. Às vezes são espíritos bons. Não tem isso. Não é só ruim que vem na gente. Mas, enfim. Vocês estão precisando de uma sessão de descarrego, então, hein? Vamos Porque, meu conversar. Deus. Tomar uns banhos de sal grosso aí e arruda, tá? Vou passar a receita depois. Prepara Se pra gente, energizar banho, depois aí, ó. Marcele. Ai, ai. Então,
Então, Enfim. gente, é muito interessante as histórias de vocês, eu adorei essas histórias. Eu escuto também muito essas histórias, pra mim é super normal, porque o pessoal daqui é todo assim, né? Todo cheio dessas coisas e tudo. E enfim, já que a Gabriela já contou aqui bastante coisa sobre ela e tudo mais, ela também tem algumas histórias, alguns relatos, né? Pra contar pra Isso. gente. Então, Vamos fica à lá, vontade. hein? Muito obrigada, vamos lá. Agora é os relatos mesmo, tá, gente? Não as histórias do dia a dia, vamos lá. O primeiro relato, que no caso inclui a minha irmã, eu não sei se vocês sabem, é claro que a Laura é uma terrorzeira desde sempre, mas só agora que ela não tem medo, né? Ela morria de medo antes. E aí, Desmascarada. eu que era fã de filmes de terror em casa, e eu que carregava ela pra assistir comigo. Aí um belo dia, a gente assistindo O Exorcismo de Emily Rose só, né? Terminamos de assistir, era quase 3 horas da manhã. Um horário bem bom. E aí a gente pegou e falou: vamos pro quarto, né? Fomos lá, as duas lindas pro quarto. Aí eu fui no quarto do meu irmão pegar o ventilador. Esses ventilador de chão, sabe? Fui lá, peguei. A hora que eu coloquei o ventilador na tomada, olha, galera, começou um barulho. Sério, minha mãe saiu do quarto querendo me matar porque ela achou que eu tava fazendo alguma coisa pra assustar minha irmã. A hora que a gente foi ver, sabe aquelas chaves de porta antiga, que é uma chave grande de ferro? Uhum. Sim. Estava dentro do ventilador. Porra, Como velho. aquilo foi para lá, eu não faço Ô, ideia. gente, Minha o meu mãe. gritão, vocês não têm Chave ideia. mestra. A chave mestra. A chave mestra. Meu Sério, Deus. eu não sei. A gente não sabe até Voodoo. hoje como aquilo foi parar lá, porque o ventilador não estava perto da porta. E a chave Gente. caiu, passou exatamente entre o fiozinho ali do ventilador, daquele plástico que vai em volta, e ficou Aham. ali para na hora que a gente ligasse, fizesse aquele barulho todo. Ô, mas aquela chave lá não tem Cara. como passar por esse ventilador. Inclusive, o ventilador tá aqui do meu lado. É o mesmo, Mas né? não tem como, Mas não tem Jogou como esse negócio passar. fora? Pra gente tirar a chave, a gente teve que abrir, sabe, A gente teve que o abrir o ventilador. negocinho. Teve que abrir o negócio do ventilador pra tirar a chave. Mas o meu gritão, rapaz, a minha mãe quis matar a minha irmã. Ela jurava que tinha sido eu. Ou Qual seja, era o alguém intuito colocou a do- chave dentro do ventilador. Emily Rose, certeza. É. Qual era o intuito do espírito, sei lá, de querer fazer isso com a chave? Botar dentro do Amigo, não ventilador. sei, queria fazer a gente passar o cagaço. Eu só sei que depois a gente até, eu acho que o meu Expulsar. pai, até o meu pai acho que comentou de chamar um padre lá pra benzer a casa, que Eu misericórdia, acho que ele né? foi, não foi? Eu acho, Né, eu se lembro ele foi, eu que não foi lembro alguém lá não. jogar água benta. Eu lembro. É, Deus eu me não lembro livre. não. E a segunda história, não menos importante, na verdade, acho que essa mais assustadora. Aqui a gente já estava em outra cidade e eu sempre tive Tumblr, né? Quando eu era mais nova. E eu Mais adorava sempre. ficar. Eu adorava ficar Tinha lendo Tumblr. Tumblr. Ai, eu Tumblr. amava. Eu também Ai, amava. Tumblr foi tudo. Essa época foi maravilhosa. do Tumblr. Sim. Aí eu tava navegando, já era também 3 horas da manhã, muito bom, nota 0, e achei um Tumblr de terror. Falei, vou ler esse Tumblr aqui de Ah. terror, né? E fui lendo lá um texto que falava sobre o menino, tal, 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 tal. E lá no final tinha uma frase, era uma frase meio estranha, e eu acho que nem era do nosso idioma. E eu fui tentar ler a frase, né? Isso aí, galera, a Laura já tava dormindo, fazia uma eternidade. A gente tinha cama uma do lado da outra. E eu lendo, só que assim, eu tava lendo na mente, eu não tava lendo em voz alta. E fui lendo e tal, e terminei. A hora que eu terminei, tava escrito assim: enquanto você lia isso, você autorizou que fulano entrasse pela porta da sua casa e fosse até o cômodo que você está. Gente, eu juro que eu tô arrepiada aqui. Meu Deus. Ai, Só de credo. lembrar. Só de lembrar. Aí a pior parte não é essa, gente. Olha, minha voz até embarga. A pior parte é que do nada a minha irmã falou assim: tem um menino aqui no quarto. Nossa. Uau. Ai, caralho, arrepiei. Ela tava dormindo, tá, gente? Eu não tava Ela lendo em voz falou alta. enquanto tava dormindo. Aham. Tipo sonâmbula. Sim. Aí eu peguei e Ah, falei assim: Laura, que menino? Como esse menino é? Eu só falei assim. Ela nunca mais respondeu. Laura? Gente, eu Velho. não lembro, tá? Eu não lembro Que disso, só pra deixar um detalhe. Se eu não lembro, não aconteceu. Não, Eu- mas quando você é sonâmbulo mesmo, quando acontece, você não lembra de jeito nenhum do outro dia, no outro dia. Não, e eu questionando ela, falei, Laura, o que você falou ontem à noite? Você é besta? Você queria me assustar? Dela, o que eu falei, Gabi? Eu não falei nada. Gente, eu juro pra vocês, ela falou exatamente essa frase: tem um menino aqui no quarto. Pra falar Nossa, que eu não que- lembro de nada, eu lembro no finalzinho, na verdade, que eu acho que eu Que eu tava comecei a perguntar as coisas pra você, né? Óbvio. É, Aí que você daí, acordou. eu acho que eu acordei, daí eu, sei lá, que eu falei, eu deitei e dormi de novo. Mas bizarro, hein? esse negócio aí que ela falou Exato. de que eu falei que tem um menino lá, não lembro não. Essa aí, sério, essa aí arrepia
os pelinhos do cu até hoje. Ah, Mas eu é isso, adorei. Eu galera. queria o Essa link é desse tensa. post aí do Tumblr pra poder ler, pra ver o que Nossa, e acontece. pior que eu não faço ideia, sabe? Tipo, faz muitos anos que eu li, muitos anos mesmo. Foi a Mas se um Marcele que dia eu escreveu achar, o eu Manda te só plot pra mando. twist. Marcele, manda pra gente, não deixa só pra Marcele. A Marcele quer ler. Isso vai ser A maldição. Marcele que tá afim de ver o menino no quarto dela. Deus que Ah, me gente, livre. eu sempre quis ver alguma coisa aí, né? Tem que segurar a oportunidade. E foram esses dois relatos, né? Tem outros aí, daí, mas a gente deixa para outras oportunidades, senão esse podcast vai ficar até amanhã. Sim, na parte 2 dos relatos. Exato. Gostei, Gente, mas gostei. incrível, muito legal, Gabriela. Tem muitos relatos legais. E a gente também recebeu alguns relatos dos nossos leitores, ou Sim. ouvintes, desculpa, ouvintes. Eu tenho um relato aqui, né, do nosso querido amigo de Portugal, Gonçalo, que ele fala o seguinte. Então, quando eu estava lá na França, porque ele é europeu, né? Ele é chique, ele vai para qualquer lugar que ele quiser, da Europa. No meu quarto tinha um beliche onde eu dormia em cima e tinha na frente dele um sofá com uma TV na frente. E um dia eu acordei no meio da noite e quando fui para descer do beliche, eu vi uma velha sentada no sofá. E eu pensei, sabe, quando você acorda de um sonho e tal e ainda tá meio maluco das ideias, pode aparecer coisas assim. Mas eu fui esfregando os olhos e a velha continuava lá. Ela estava sentada imóvel, mas eu via ela respirando. Eu via as inspirações dela, ela piscando os olhos. E quando eu fui descer, eu estava olhando na minha frente as escadas. E quando fui ver, a velha já não estava mais lá. No dia seguinte, eu contei para minha mãe e descrevi ela. E minha mãe disse que a descrição que dei era igual à mãe do meu avô, que ele nunca tinha visto na vida. Que Afinal, horror. soube que a tal velha era provavelmente a mãe do meu avô, que morreu na França, que veio me fazer uma visita. Nossa. Nossa, Ela que viajou horror. de um país. Não, mas ela morreu na França. Quem viajou foi ele. Ele é de Portugal e ele foi tava pra na França. França. Ah, ela Ele tava na viajou Isso. e encontrou a avó o lá. espírito dela na Ela morreu França. na Olha que chique essa França história. e foi visitar, olha só. A visita. É isso. A visita. Dá um oizão pro neto. Gonçalo, muito obrigada, tá, por mandar a história pra você. Beijos aqui do Brasil. O Gonçalo tem duas histórias, né? Ele contou Que isso? duas. A outra acho que tá com o Douglas, né? Pro Douglas ler pra gente. Posso ler então? Pode mandar ver. Então vamos lá. Eu li o relato do Gonculo, né? Que eu chamo ele de Gonculo também, querido Gonculo. Vamos lá. Gonculo. Vamos lá. Carinhoso. Ele gosta. Quando eu era pequeno, eu, minha irmã e meus dois primos, um menino e uma menina, andávamos sempre juntos porque éramos mais ou menos da mesma idade. Eu e minha prima com 8 anos e minha irmã e primo com 12 anos. E minha tia, mãe do meu primo, vivia num condomínio fechado e uma velha tinha morrido numa casa. Mais uma velha, né? E aí os filhos alugaram a casa à minha tia para usar de armazenamento para guardar as coisas que não precisava em casa e tudo mais. A casa era bem pequena e estava em mau estado, então era bem barata. E aí já tinha os boatos que aquela casa era mal assombrada e tal, por a senhora ter morrido lá e tudo mais, mas ok. E um dia nós fomos lá, todos lá brincar, e chegando lá, aquilo estava bem sujinho, bem no estado original e só com algumas coisas da minha tia jogadas para lá. Então, nós nos separamos e minha irmã e meu primo foram no quarto da velha e eu e minha prima estávamos na sala ao lado. E quando nós estávamos na sala, a minha irmã me contou que viu uma sombra na frente da porta deles e a porta estava fechada e que alguém estava batendo lá, mas ela achava que éramos nós e não éramos nós. Eu e minha prima vimos uma sombra de uma mulher grande com um chapéu grande também, parecida com aquela aquela velha do novo Resident Evil. E quando estávamos juntos, fomos andando pela casa e encontramos a casa de banho. Tava podre de feia, meu Deus, que horror. E numa mesinha do lado do hall, antes da casa de banho, e tinha lá uma chave com sangue. Mas não era um sangue seco, nem nada. Era mesmo sangue líquido, como se alguém tivesse colocado lá na hora. Ela estava encharcada de sangue por completo e quando a gente pegou nela, ouvimos um grande barulho de BUM! E fugimos de lá, finalmente. Então, foi essa história do Gonçalo, que eu achei bem esquisita, bem bizarrinha, Gonçalo. Qual as notas que vocês dão pra essa fanfic? Do sangue? Do sangue eu achei bem boa. Eu acho que eu... 5,5. Não, eu dou um 9, eu acho, do sangue aí.
porque tava um negócio fresco, né? Aquele sangue tirado na hora. Não, mas tava um sangue fresco ali, então dá aquela, né, aquela coisa de aquele medo maior, tipo, ai, Histórias alguém teve aqui bizarras da já agora. Europa. Histórias Ah, bizarras eu da Europa. achei legal essa história, achei legal, Gonçalo. Parabéns Também pela gostei. Sim, gostei também. Gonçalo aterrorizando aqui o podcast com as 2 histórias dele sinistras. Vou puxar a vez aqui, galera, que a minha amiga me mandou um áudio falando de uma história também. Vou colocar aqui pra galera ouvir. Aí na edição eu vou dar uma melhorada pra vocês ouvintes aí. Então vamos lá, vou botar, hein? Achei que da Tidinha. Não, não é da Tidinha. É de outra amiga, da minha amiga Letícia. Enfim, vou botar o áudio. Amiga, eu vou contar por áudio porque é muita coisa. Assim, não é muita coisa não, né? Mas enfim, era assim. Teve um tempo que eu morei com a minha avó, né? Tipo assim, eu morei com a minha avó. Era eu, minha mãe, minha irmã, meu avô, né? A gente morava junto. Aí, a casa era grande, né? A casa tinha a sala, tinha 3 quartos. A cozinha era meio zoada, porque a cozinha era perto de um banheiro. Tipo assim, na cozinha tinha um banheiro, zoadão, né? Aí tinha uma copa, que era a cozinha, no caso, né? Aonde janta, onde não fica o fogão, essas paradas aí. Beleza. Tava de noitinha, lá tava o pessoal na sala assistindo Chiquititas. Aí eu fui na copa, né? Na cozinha, onde a gente janta, onde fica a mesa. Fui lá, que lá ficava a geladeira. Eu fui lá pegar uma aguinha, né? Aí eu vi que a garrafa d'água tava acabando, fui encher a garrafa d'água na torneira, né? Óbvio, né? Aí eu fui pra cozinha, e a cozinha ficava no fundo da casa, né? Ficava assim, bem pra lá. Ficava mais longe da sala onde tava todo mundo. Aí eu fui, né? Tava escuro, tava noite. Aí eu fui lá. Aí, quando eu tava indo, tava no meio do caminho, eu vi um negócio branco entrando no banheiro. Negócio branco, grande, sabe? Com um vestido branco. Aí eu olhei assim e fiquei, eita. Aí eu gritei, ô mãe, você tá entrando no banheiro? Minha mãe lá da sala. Não, tô aqui na sala assistindo TV. Aí já sabe, né? Letícia saiu correndo, né? Virou atleta profissional, vazou. Assim, gente, eu não sei. Já morreu gente naquela casa. Se algum fantasma tava indo cagar. Só sei que o bicho entrou no banheiro. Aí, sabe, eu não enchi a garrafa d'água. Essa é a história, galera. Ouviram direito aí? Sim, É a sim, loira sim. do banheiro, literalmente. A loira do banheiro. Ela me falou assim que ela ficou um tempão sem ir no banheiro depois. Com a mãe dela. Gente, a parte do fantasma indo cagar, não. Ela contou de A um mãe- jeito muito engraçado, eu gostei. Aham. A mãe dela teve que ir várias vezes esperando ela usar o banheiro depois desse relato. E a garrafa d'água que tava vazia ficou com Deus mesmo. A Que ela não garrafa- encheu, não. Ai, ai. Me Enfim. lembrou de eu, tipo, antigamente, né? Quando tinha o quê? Acho que 11 anos, 10 por aí, que eu ia na cozinha, só que, tipo, à noite, né? E eu tinha medo. E aí eu ia pegar uma água, alguma coisa assim. Geralmente era água. E a sala era perto. Só que a cozinha era grande na época, na outra casa que eu morava. E a sala ficava perto, só que mais pra frente, né? Ou pra trás, sei lá. E, tipo, eu tinha medo de ir na cozinha sozinho assim à noite. Então, eu ficava, não queria pedir também ao meu pai ou a minha mãe pra poder me levar lá, né? Ah, vamos lá comigo, rapidinho. Ah, não, eu não gostava, aí eu ia sozinho. Só que, tipo, pegava água, bebia, jogava o copo na pia e vazava de volta pra sala onde eu tava antes. Meu Deus, era um medo bobo do nada, sabe? Mas Amiga, eu sei. dava um medo. Ô, É Douglas, muito. a gente Foi. morou numa casa onde a cozinha não ficava na casa. Ah, nossa. Meu filho, não, e aquela casa, a gente fala até hoje, ela tinha uma energia muito pesada, muito. E Nossa. ela tinha, tipo, ela era uma grama de um lado e do outro lado uma porta de vidro que ia pra mais grama, sabe? Você Aham. andava ali, você sentia que tinha alguém te olhando. Eu Nossa, que morria bizarro. de sede à noite, mas eu não ia na cozinha buscar Passava, nem nossa, Deus me comendo. Sei como livre. é que é. Deus me livre. Não sei como é que é. Tem uma casa lá do meu pai, lá na roça, lá em Minas também, que inclusive eu fui no início desse ano de novo. Eu tinha ido uma vez só quando eu tinha acho que 6 anos de idade, 7, e aí depois eu voltei esse ano. E o banheiro é do lado de fora. Então, tipo assim, lá frio pra caramba, e a gente dormindo lá e de madrugada às vezes dava vontade de ir no banheiro, né? Você ficava apertado e queria ir lá. Só que ficava do lado de fora, cara, e muito escuro, não tinha nenhuma luz direito, só a luz do que tinha, né, que a gente tinha colocado uma luz lá fora, onde ficava o tanque, mas assim, fora isso, cara, não dava pra você ver nada lá mais pra trás, assim, um breu, e aí era do lado de fora, e nossa, eu tentar fazer de tudo pra poder não ir lá fora só pra ir no banheiro, ficava lá Voltou dentro com mesmo infecção quietinho. urinária. Não, bizarro, medo demais, cara, que isso. Vai lá, quem é a próxima? O
Matheus, conta pra gente a história Eu? que você tem aí pra contar, que a pessoa pediu pra contar em anonimato, né, pra preservar a identidade Tinha. da... É, para preservar a identidade da pessoa do relato. Bom, esse relato é sobre um espírito em uma escola. Ele é assim: uma pessoa tinha começado em uma escola nova, a pessoa que nos contou o relato. E toda segunda-feira tinha um professor que contava histórias que tinham acontecido naquele colégio. Um dia ele estava falando sobre o espírito de uma garota que vivia lá, naquele colégio. E ele contava que nenhum segurança do turno da noite ficava lá, sempre, porque eles sempre viviam vendo coisas estranhas acontecendo. Então eles sempre pediam demissão, né? Aí ele falou que o espírito dessa menina era de uma garota que tinha se matado no shopping da cidade. Daí o professor começou a falar que o ano, ele falou sobre o ano, sobre o nome da cidade e o do shopping. E por coincidência, a pessoa desse relato viu que a garota era a prima dela. E que ela tinha se matado no banheiro do shopping. E ela estudava nessa escola na época. Aí esse professor falava que as pessoas que fossem no terceiro andar, elas conseguiam e poderiam escutar ela e acabar vendo ela, né? O espírito da menina. E ela e as colegas resolveram ir nesse terceiro andar. E lá, quando elas chegaram lá, elas escutaram alguns passos. E o andar era, tipo, vazio, sem nada nem ninguém. Era, tipo, como se fosse abandonado. E quando o barulho dos passos foram aumentando, aí uma das pessoas falou: é a prima dela. Daí, quando ela disse isso, começou a estourar uma torneira no banheiro do andar. Aí, quando a torneira estourou, elas simplesmente saíram de lá correndo, assustadas. Então, foi isso. Ô, gente, Ai, quando que eu, bizarro, quando velho. eu li essa história, eu fiquei Nossa. assustada, viu? Porque a prima da pessoa, Também. sabe, a coincidência. Essa É, história aí. Ah, é verdade, né? A coincidência. Não, essa história aí eu fiquei com medo, ó. Que pessoa que contou, também muito Ai, fiquei. mas obrigada eu por nos achei essa contar a história história. triste. É, ela é assustadora, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque lembro da Pois é. prima e Sim. tal. Inclusive, eu acho É, que e a tava. menina se matar no banheiro, nossa, coitada. É. Doideira. Inclusive, quem tiver precisando de ajuda aí, ó, tem os números que a gente pode deixar aí embaixo pra vocês entrarem em contato. Não se matem. É verdade, gente. É Procurem isso ajuda aí. primeiro. Alguém tem mais algum relato? Não. Tem mais dois relatos, né? O Gali tem um relato de um amigo dele e de uma amiga dele. Da amiga dele eu tô com áudio aqui pra colocar pra vocês. Eu É vou isso. colocar aqui o áudio. Da Eu dei Vanessa. da Vanessa, eu dei uma editada, tá, Vanessa? A gente não tinha certeza se você autorizava os nomes todos que tá no seu áudio, mas aí eu coloquei uma edição Bicho. aqui. Enfim, vou colocar aqui pra vocês escutarem. É sobre isso. Eu nunca presenciei nada, graças a Deus. Mas a minha mãe já. E ela não acredita muito. Mas vamos começar. Em Goiás, quando eles eram crianças, né? Minha mãe, meus tios, minha avó e meu avô moravam em Goiás. E a minha avó conta que tinha uma mulher lá que era vizinha. E a minha avó conta que ela viu a mulher escalar a parede, assim, como se ela tivesse possuída. E a minha mãe conta que era meio estranho, porque diz que a mulher dava umas crises, que ela começava a rosnar muito. Aí tem muito relato deles, assim, a minha avó fala que a casa é mal assombrada. E o que acontece? O meu avô construiu a casa na frente e o meu tio construiu atrás. Então moravam eles na frente e o meu tio com a esposa dele e meus dois primos, né? Quando era criança, ela via à noite um homem de chapéu preto. Ela relata isso, ela fala que ela via toda noite um homem com um chapéu preto na ponta da cama dela. O meu tio disse que já viu uma mulher pelada sem cabeça passar. E outra coisa bizarra que aconteceu lá também, a minha tia um dia tava dormindo lá de madrugada e ela tava dormindo no sofá, né? E ela escutou chinelos arrastando o pé igual o meu vô. O meu vô andava assim. E depois ela sentiu o travesseiro dela. Sabe quando alguém senta e faz meio que abaixa, assim, ela sentiu o travesseiro dela fazer isso. E tem outra coisa relacionada ao meu avô também. Quando
a minha prima nasceu uns 9 anos atrás, né? Acho que ela devia ter uns 2 anos que ela já falava algumas palavras. Tava a minha tia, a minha avó na cozinha e a bebê, né? Diz que ela começou a olhar fixo pro ponto da geladeira. E aí ela começava a sorrir sozinha. E ela apontava e sorria, sabe? E, tipo, pra um ponto fixo onde não tinha ninguém e só tinha a minha avó e a minha tia em casa, na cozinha. E elas falaram que foi muito estranho o comportamento da bebê naquele dia. Esse foi o relato aí da Vanessa, amiga do Gali, gente. Doideira, hein? Doideira. Gente, que áudio assustador. Mano, quando eu escutei Sim, isso, ela cara. me mandou faz umas semanas, né? Eu tava pelejando pra achar esse áudio porque eu lembrei. Falei, nossa, Vanessa, eu preciso contar suas histórias no podcast. Aí eu fui procurando, não tava achando, aí eu achei. Quando eu tava escutando de novo, eu falei, cara, que bizarro. Eu senti mais medo escutando de novo do que da primeira vez. Foram muitos casos. E eu conheço algumas das pessoas que ela falou no áudio, que a Laura fez o bip, que eu morri de rir, inclusive. Eu não tava entendendo demais. esse pipe, agora eu entendi. Nem eu. É a censura da Laura. Ah, tá, entendi. E aí eu conheço algumas das pessoas que ela falou, e aí pegando e vendo essas pessoas, né, que eu já conheço e passando, caralho, elas passaram por isso. Foi bem bizarro mesmo. Nossa, não desejo pra ninguém não, credo. O que mais Muito me doido, assustou muito foi o da doido. criança, né? Porque criança tem esse Exatamente, eu não- negócio. Esse negócio de ver as fixo, assim. coisas. Mas Criança foi mal, né? da mulher Uhum. pelada. Que o tio dela viu a mulher pelada e do chapéu preto também. Foi o que mais Gente, me mulher assustou. pelada sem cabeça, que bizarro. Exatamente, mano. E o cara do chapéu preto, eu acho que o do chapéu preto me assustaria mais porque é muito simbólico. Muito filme tem cara bizarro de chapéu preto, então sei lá, né? Ah, gente, agora que, né, eu vi esse relato, eu lembrei de algumas coisas que já aconteceram comigo também. O meu irmão, ele costumava ver também uma pessoa sempre no quarto dele, um velho de terno e chapéu preto. Quando ele era mais novo, ele sempre via esse velho na porta, do quarto dele. Enquanto ele estava dormindo, né, ele via tipo a silhueta desse senhor e ele falava que aparecia com bastante frequência quando ele era mais novo. E também outra coisa que eu lembrei, né, que as coisas acontecem isso que a gente. Às vezes, quando eu tô dormindo, eu também sinto alguém sentando na minha cama. E é muito Eita. estranho, porque assim, eu sinto no meu pé. Sabe quando alguém senta na cama e você sente que tá afundando o colchão? Sei. Sei Uhum. bem. Então, eu sinto, eu tenho essa sensação. E eu acho muito estranho, porque eu já troquei de colchão, eu achava que era o colchão, que, sei lá, tava com alguma coisa, algum problema, assim, não sei, falta eu não sei explicar. Eu achava que era o colchão. Só que eu troquei de colchão e continua acontecendo. Só que eu não ligo, né? Aí eu fico pensando, olha, se for alguma assombração tentando me assustar, pode ir embora, tá? Deixa eu dormir em paz, porque, sinceramente, isso não dá medo nenhum. Boa noite. Mas isso acontece bastante comigo. Acho muito estranho. Caramba, muito doido, hein? Esse negócio aí, eu lembrei de uma história do meu pai. Você lembra, Gabi? Qual delas? É de uma que eles estavam dormindo, ele e a mãe dormindo, e daí eles sentiram o colchão afundando e eles acharam que era o Pepe no colchão. Ele pegou no pé do pai também. Aí a hora que foi olhar não tinha ninguém, né? No pé. Não tinha Pepe. Não O tinha Pepe tava no Pedro, não quarto tinha nada. dormindo. Tava no quarto dormindo e ele achando que o Pedro tava lá no pé dele. Nossa. E puxa a coberta também. Senta na cama e puxa a coberta. Ai, graças a Peraí. Deus ninguém nunca puxou minha coberta, gente. Senão, eu acho que eu não estaria viva, não. Tipo, quando você tá deitada, Marcele? De madrugada, assim, sabe quando você acorda de madrugada? E Aham. aí acontece. Nossa. Teve uma vez que foi até meio. Foi uma das piores, eu acho, assim, que a coberta. Eu, sinceramente, foi bizarro. Eu não sei se ela caiu porque ela tava pesada, mas a sensação que eu tive foi que alguém realmente puxou a coberta e puxou assim devagar, ainda foi devagar, não foi rápido. E aí ela ia puxando até ela cair no chão. Então eu achei muito estranho, porque assim, se ela tivesse só caído escorregado, né? A coberta às vezes escorrega e cai, normal. Aham. Teria sido rápido. Mas realmente a sensação que eu tive foi que alguém tava puxando a coberta e ela tava puxando devagar.
Deu pra ir sentindo, puxando devagarzinho. né? Eu fui sentindo assim o corpo, sabe? Ela deslizando Aham. devagarzinho até Nossa, cair no chão. gente. Deus me livre, velho. Ou se acontece um negócio desse comigo. Arrepiando aqui. Graças a Deus. Meu Deus. Misericórdia. Um pouco depois que começou a pandemia, né? Ano passado, eu fazia terapia com uma terapeuta alternativa e tal. E a gente tava conversando sobre essa questão da pandemia, de que teria muitas desencarnações e tudo mais, e existem os hospitais espirituais. Ela me explicou alguma coisa lá. E aí ela falou pra sempre que eu fosse dormir, eu falasse, né, rezasse e falasse que eles poderiam me usar quando eles precisassem e tudo mais, usar o meu espírito, porque ela explicou que o espírito de quem tá vivo é mais denso do que o espírito de quem já morreu, né? Os guias E aí, espirituais. isso, tipo isso. Ela me explicou na época, e aí eu lembro que eu assisti A Nova Era, do Chico Xavier também. Eu lembro que na mesma semana, primeiro eu briguei com meu namorado, e aí eu dormi no sofá lá no apartamento, tava com meu edredom, tava bem frio na época, e aí eu senti alguém, tipo, batendo no meu braço, me acordando. E aí eu Aham. acordei e não era ele, não era ninguém, ele tava dormindo. E Ei. aí, na mesma semana, eu na casa da minha mãe, daí fim de semana, senti a mesma coisa que a Marcele sentiu. Eu tava dormindo na cama sozinha, a Laura com a minha prima no chão, e aí eu senti alguém sentando no meio das minhas pernas. Eu achei que era o cachorro da minha mãe, mas não era. Eu olhei e não era nada. Isso, exatamente. Cristo. Misericórdia. É tenso, é tenso. Parece que Rapaz. tem alguém sentando ali, Sim. preso no colchão. Sente a coberta saindo um muito pouco do estranho. lugar, é muito estranho. Agora, eu fico pensando, meu filho, pra que você tá sentando na minha cama? Pra quê? Você acha que vai me dar medo? Não vai não, querido. Pode ir embora. Vai deixa dar eu dormir. medo sim, vai dar medo sim. Eles Desafio. sentam na cama errada, Marcele, porque você só quer dormir. A menina tá tentando olhar a assombração e fala, não, minha filha, deixa eu dormir em paz, vai assombrar outra pessoa, não tô nem aí pra você não, pode ficar aí. A Laurinha tá Tchau, desmaiada boa já. noite. Eu e a Marcele Fala- volta a dormir. Falar pra ela, vaza, fia. Nada, fia. Mete o pé, mete o pé. Ô, Marcele, Exato. sobre até esse negócio seu que você falou que sua família é espírita e tal. Tem algum rolê sobre ver vulto, né? Vulto branco, vulto preto, que tem significado? Uma vez uma amiga minha me explicou que o vulto preto era coisa boa e o vulto branco era coisa ruim, ou era para você ter atenção, uma coisa assim. Pra mim, Eu vulto lembro. é vulto. Eu lembro que ela me falou isso, e olha que engraçado. Depois que aconteceu, ela me falou, né? Um dia eu tava no computador em outra casa lá que a gente morou. Vocês já entenderam, né? Que a gente já morou em umas 20 casas. E aí, na mesma casa que aconteceu o negócio da Emily Rose. E aí, meu pai, como sempre, acorda à noite. Eu tinha acabado de ir pro meu quarto e percebi que tava sem um pé da meia, que eu tinha tirado no computador, e um pé de meia tava comigo, o outro não. Aí eu voltei. Aí eu vi meu pai indo pra cozinha e voltei ali pra sala pra pegar essa meia. Aí, a hora que eu voltei, meu pai não tinha acordado. Na verdade, estava tudo. A luz da cozinha ficava acesa sempre, né? Porque meu pai é sonâmbulo. Mas ele não estava lá, a porta do quarto dele estava fechada, o meu pé de meia no meio da sala, e aí no outro dia meu irmão foi assaltado dentro do apartamento que ele morava. Caraca. Vai Nossa. queimando, Senhor, toda maldição e Sim. feitiçaria. Aí depois disso que ela perguntou pra mim a cor do vulto e tal, porque a cor lá tinha mais a ver com alguma coisa boa que ia acontecer, e outra tinha a ver com que era pra eu ter atenção, que alguma coisa ruim poderia acontecer, e era a cor que eu tinha visto. E aí no outro dia foi que aconteceu o negócio com o Pepe. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas assaltaram o apartamento enquanto ele tomava banho. Nossa, eu Doideira. nunca ouvi falar nisso. Realmente Nem eu. nunca ouvi falar. Eu vou pesquisar sobre, porque. Pesquisa, pode ser até uma invenção dela, né? Mas. Não sei. Deu Também, certo, a coincidência bateu. Coincidência bateu. Nunca ouvi falar de cor de vultos. Mas alguma coisa pra pesquisar aí, né, pessoal? Enfim, agora acho que a gente tem a última história, né, o Gali? Será que pode contar agora? Ou... Então, gente, eu tenho uma história aqui, é uma história um pouquinho longa, mas ela é muito doida. É de um amigo meu que pediu para não se identificar, né? Por respeito à família que aconteceu e tudo, que não foi a família dele no caso. Mas enfim, vou ler o relato dele porque ele não mandou por áudio, ele me mandou por mensagem. Vamos lá. Quando eu tinha 10 anos, eu fiz uma viagem com meu pai e meus tios para o interior de Rondônia. Interior de verdade, fazendas que naquele ano nem energia elétrica tinha ainda, banheiros que eram cabine de madeira fora das casas, com buraco no chão. Enfim, as pessoas que nos hospedaram eram da família da mulher do meu tio, todos tradicionalmente evangélicos da congregação cristã. Eu estava adorando aquela viagem porque tudo me surpreendia.
e eu estava cercado pela natureza da floresta amazônica, conhecendo animais, comidas diferentes, etc. Certo dia, fomos a uma determinada fazenda administrada por um jovem casal. A porteira ficava numa planície e depois tinha um morro onde na parte superior ficava a casa. Na metade do caminho tinha uma cabine muito parecida com as que serviam de banheiro, toda fechada, mas essa tinha 2 cadeados grandes na porta e uma janelinha. Chegando mais perto, nós percebemos que a porta estava sendo forçada a abrir pelo lado de dentro e, do nada, uns gritos que eu não sou capaz de descrever. Só então essa minha tia resolveu nos contar que o rapaz dessa fazenda, sobrinho dela, cuidava da irmã dela, também sobrinha dela, e que ela vivia naquela casinha presa porque ela era endemoniada. Eu tinha 10 anos na época, eu me tremi todo com o que ela falou. Bom, agora, muitos vão encontrar explicações científicas que rebatem possessões. Tem quem acredite, tem quem não. Fato é que fiquei apavorado e iria passar o dia inteiro naquele lugar. Bom, ela estava presa, já me senti 1% mais seguro. Subimos o morro e a casa era bem longe da casinha da mulher possuída lá no alto do morro. Mas isso não era problema para os gritos daquela mulher. Ela gritava muito, coisas desconexas, risadas, gargalhadas e a distância parecia nem existir. Lá pela hora do almoço, eu já tinha tomado conhecimento que isso tinha começado há pouco mais de um ano, que ela tinha que viver presa porque ela ficava muito violenta, fugia, se machucava e etc. O irmão dela contou que, de acordo com a doutrina deles, não se pode expulsar o demônio a qualquer momento, que era necessário uma ordem, uma autorização dada por Deus através de algum sacerdote. Enfim, a moça vivia aquela vida e o irmão e a cunhada cuidavam como podiam e conviviam com aquela situação. Era assustador. Certo momento, depois de comer nossa, tá errado. Em certo momento, depois de comermos, deve ser isso que ele escreveu aqui. O rapaz foi levar a comida para ela. De cima do morro, a gente tinha uma visão da casinha. E minha curiosidade foi maior que meu medo. Eu fiquei olhando, ainda que bem longe, como ele fazia e tal. Bem, ele se descuidou e essa moça fugiu. Quase morri, né? Mas graças a Deus ela correu para o lado oposto, para uma plantação de milho. Eu olhava aquilo em desespero. Uma mulher de camisola, correndo descalça no meio de um descampado, um cabelo bem grande que se destacava bem bagunçado. Ela se mexeu no meio daquele milharal e o irmão correndo atrás dela, mas ele estava perdendo feio, ela corria muito mais rápido que ele. Até que ela mudou de direção e começou a vir para o morro, para o meu completo desespero. O irmão dela aproveitou que ela mudou de direção, voltou e correu para a moto dele, que ficava perto da casinha dela. Ligou a moto e foi também em direção ao morro. Vocês precisam entender, ele numa moto não conseguia alcançá-la, que corria subindo o morro íngreme descalça. Corri para dentro da casa e fiquei olhando pela janela, grudado nas pernas do meu pai. Lembrando, eu tinha só 10 anos. Ela chegou à varanda e ficou completamente parada olhando para a janela. A imagem não vai sair da minha memória. Ela tinha um aspecto muito desagradável de olhar. Porém, mesmo depois de correr um milharal que tinham folhas afiadas e subir um morro íngreme, não havia nenhum machucado no seu corpo, rosto ou pés. Um tempo depois, o irmão dela chegou, a segurou e a envolveu com umas correntes que tinham na casa. Eu sei, desumano, mas contexto, né? Para terminar aquele espetáculo macabro, um pouco antes de ser levada pelo irmão, ela se virou para o meu pai e repetiu tudo o que ele perguntou e comentou sobre ela enquanto seu irmão nos contava a história dela. Eu queria ir para minha casa na mesma hora, mais de 2.000 quilômetros de distância, porque foi muito impressionante. Ele a levou e colocou na casinha. O final não é mais feliz. A viagem acabou, voltei para São Paulo e meses depois, em um almoço de família, minha tia contou que a tal determinação divina chegou, fizeram o ritual de exorcismo e ela morreu. Porém, no mesmo dia, a cunhada dela, a esposa lá da fazenda que nos recebeu, começou a se comportar exatamente como ela e terminou presa na mesma casinha, sendo cuidada pelo marido. O cara passou por isso com a irmã e com a mulher. Eu não sei se tudo isso tem explicação, só sei que foi assustador e triste. Infelizmente não sei o que aconteceu com a esposa, nunca mais perguntei sobre o assunto. É isso, gente. Gente, que Tô horror. assustadíssimo. Na hora que ele falou Pesado. que. Eu tô arrepiado quando falou que aconteceu com a cunhada da moça, que ela morreu no exorcismo. Puta que pariu, velho. Nossa, a hora que Nossa. ele comentou ali que talvez alguém queira encontrar uma explicação, lembrei de Exorcismo de De Emily Rose, na hora. igualzinho. Aham. Igualzinho. Foi possessão, né? Igualzinho, Com é certeza. verdade. Cara, e é muito, muito bizarro. E essa história eu posso garantir a procedência, porque é meu amigo e tudo, não é uma história aleatória de uma pessoa aleatória. Mas é muito triste o que aconteceu, né? Porque, tipo assim, quando mistura religião e saúde mental, às vezes umas pessoas que décadas
séculos atrás, que tinham problemas mentais e eram tratados como possessão demoníaca e a pessoa acabava morrendo mesmo. Tipo a Emily Rose, talvez, né? Ah, isso que eu ia Então, falar. nesse caso, eu acho um pouco mais complicado, porque esse caso foi muito mais recente, foi uma coisa que aconteceu, sei lá, há 15 anos atrás. Então, ainda é muito complicado quando mistura essas coisas de religião com o sobrenatural, porque as pessoas muito religiosas de algumas religiões, elas são muito fechadas para esse mundo oculto, que a gente não enxerga. Então, acabam pessoas passando muito maus bocados, que nem essa moça, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Eu acredito numa coisa do oculto. Porque a cunhada pegou também, gente. Pelo amor de Deus, como que a cunhada pega? Ninguém pega esquizofrenia ou coisa do tipo por osmose. Não existe Sim, isso. não tem. Eu acho Meu que, de Deus, que qualquer horror. forma, ela tinha que ter tido algum tipo de ajuda, né? Eu entendo, era no Claro. interior, lá de não sei aonde. Rondônia, velho. Ninguém ia pensar em procurar psicólogo e dar remédio para ela, mas eu acho que ela precisava de algum tipo de ajuda psicológica, de remédio e Também. tudo mais. Mas ela Porque com ficava numa certeza casinha acorrentada, gente. E que, da isso é onde muito aquela triste, coitada tirava gente. essa força pra correr no milharal, no morro íngreme? Jesus. É muito tenso. Muito, muito tenso. Então, galera, antes de terminar esse episódio aqui, vamos contar a história mais aguardada desse podcast, que é a história do Dan, né? Eu vou ler aqui o relato que ele me mandou e, enfim. Vou contar a famosa história do fantasma da floricultura que o Gali tanto ama. Eu trabalhei numa loja de jardinagem e paisagismo aqui da minha cidade por um tempo e foi um período bem bacana, mas que aconteceu muita coisa. Eu não sei se era o ambiente, se era eu ou outros que trabalhavam lá, mas atraía muita atividade paranormal para a loja, principalmente quando eu estava sozinho ou com a minha ex-chefe. Outros funcionários, inclusive minha chefe, via, ouvia e sentia muitas coisas lá. Era até engraçado porque a pessoa entrava cética e saía da loja o próprio Chico Xavier. Era inevitável. As primeiras coisas que me ocorreram foram assopros no meu ouvido e me chamarem. Eu sempre respondia porque achava que era minha chefe, mas nunca era ela. A maioria das vezes eram coisas simples, não davam medo, mas tinha um dia que era quase insuportável ficar dentro da loja. Parecia que ela estava lotada, era essa a sensação que eu tinha, mesmo estando vazia. Eu cheguei a ver pessoas andando lá umas 2 ou 3 vezes. Na maioria eram mulheres mais velhas, mas como eu disse, eram coisas simples, sopros, chamados, vultos, até o dia que chegou a sumir coisas e aparecer em outros lugares, sem a gente ter pego. Minha ex-chefe acredita muito. Ela pesa muito pro espiritismo e a gente ficava horas falando sobre isso. Bom, eu saí de lá, não sei como estão as coisas, mas sinto falta das minhas amigas velhinhas fantasmas me ajudando com as plantas. Essa é a história do Dan. Adorei a história dele. O Dan sempre contava muito. O Dan é do grupo de terror também, ele sempre contava muito das histórias dele nessa floricultura. E a gente às vezes tirava sarro dele, né, Dan? Principalmente o Dan, Gali. agora ouvindo a sua história, eu acredito em você. Pareceu bem real e a gente acredita em você agora, tá? Não é fanfic. Não é Eu ainda fanfic, não. Dan. É que o Gali gosta de implicar, né? Mas enfim, é sobre isso. Então, gente, esse episódio foi muito legal. A gente adorou os relatos que nós recebemos, adoramos também os relatos da Gabriela. Muito obrigada, Gabi, por Imagina, participar. precisando, Foi estou muito aqui. assustador. Esse foi um dos melhores episódios que nós já gravamos. E também eu quero pedir aos nossos ouvintes que, se tiverem mais histórias para mandar pra gente, vai ter parte 2, tá? Mandem pra gente, pode mandar por onde, Laura? Eles podem mandar? Pode mandar pra gente pelo direct do Instagram ou pela DM do Twitter, né? Que é tudo @pode horrorizar. Aí mandando por lá, a gente lê aqui no próximo episódio. Lembra de mandar pra gente também se vocês querem manter anonimato ou se pode falar de quem que é a história. É isso aí, gente. Então, também não esqueçam de deixar seu comentário e dar o like, tá? A gente percebeu que tem muitas pessoas ouvindo e não estão dando like. Então, por favor, deixe seu like agora, se inscreve no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, @pode horrorizar. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Sans. Tchau, Muito gente. obrigado. Valeu. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.